Olá, pessoal. Eu espero que, na medida do possível, todos estejam bem, apesar, de todo o caos que a humanidade vem vivenciando, mas que a gente tem certa esperança aí de um futuro melhor, de mais humanidade por todos os sentidos, né? Sejam eles salutares, políticos, enfim, todo o componente, todo o escopo social. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, um feliz convite, né, de estar falando um pouquinho com vocês sobre o Dia da Luta Antimanicomial, que se comemora neste dia 18 de maio. Bom, para a gente celebrar então esse dia, é preciso caminhar sobre os vieses históricos para a gente entender um pouquinho por que lutar, por que comemorar, né? O que se tem a comemorar e o que se tem ainda a lutar. É essa a reflexão dessas conversa que a gente vai ter hoje, né? Dessa gravação. Bom, então quando a gente caminha aí pela história da humanidade, a gente vê que a loucura, de certa forma, sempre foi tampada, jogada debaixo de um tapete para não fazer parte daquele momento de desenvolvimento da história. A começar no período greco-romano, em que o pensamento filosófico estava ali muito presente e a loucura, de certa forma, não se permitia isso, então já eram deixados à deriva. Depois disso, na Idade Média, a loucura é vista como algo de uma possessão demoníaca, né? Ligado então a uma sobreposição divina, devido à decorrência do pensamento daquela época, né? E com isso surge-se então os manicômios, né? Os verdadeiros depositários, obviamente, que na Inglaterra vão surgir as casas de trabalho, mas que também tinham esse cunho de tirar da sociedade este público, né? E a pergunta que a gente tem hoje em dia é: como tratar trancando? Não tem-se essa possibilidade, justamente porque a gente deve compreender todo ser humano como ser biopolítico, um ser biopsicossocial, isto é, um ser humano que, para desenvolver suas capacidades, suas potencialidades, independente do seu contexto subjetivo, é preciso estar inserido na sociedade e que tratar não é trancar. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, nessa luta antimanicomial, a gente traz justamente esses modelos revolucionários e humanizados para o tratamento psiquiátrico, né? E aí a gente pode citar então, só a título, né, para saber como que se eram os tratamentos psiquiátricos antes, os verdadeiros caos humanos, né? Como a lobotomia, enfim, os eletrochoques. Aqui no Brasil foi muito conhecido como Holocausto Brasileiro, o período de tratamento psiquiátrico que ocorreu na colônia de Barbacena, em Minas Gerais. E isso é o quanto que foi uma perda gigantesca para a sociedade daquela época, né? Justamente pelas formas como eram tratados essas pessoas. E para a gente pensar um pouquinho também, eram considerados loucos não só aqueles com algum transtorno psiquiátricos, mas de toda forma aquelas pessoas que não produziam adequadamente na sociedade, de certa forma aquelas que não se encaixavam em um padrão social. E entra aí os casos, né, de pessoas bastante ociosas, os próprios portadores de algum transtorno psiquiátrico, enfim, mulheres, né, em condições muitas vezes que não tinham ali como lidar, não correspondia a um padrão familiar daquela época, eram colocadas então à margem da sociedade, à deriva, e aí ganharam esses espaços nos manicômios, infelizmente. Bom, mas com o passar do tempo, surge algumas medidas, né, alguns pensadores revolucionários da psiquiatria sobre o tratamento humanizado
da psiquiatria, dos manicômios, né? A começar, então, com a lei que hoje em dia não se permite tratar os pacientes psiquiátricos da forma como era antes, porque isso infringe as normas dos direitos humanos, né? E pensar nessa questão toda é levantar também o questionamento sobre algumas pessoas que fizeram história diante da humanidade. Escolho com muito carinho a doutora Nise da Silveira, ó, essa daqui. É a primeira psiquiatra brasileira, mulher, que teve esse importante papel aqui no Brasil, né? E funda, então, um novo modo de olhar, um novo jeito, rejeitado a princípio, justamente, né? Como que uma mulher pensava daquele jeito e também como se propor esse tratamento. Obviamente não foi aceito, teve uma longa luta, uma longa batalha, mas que depois também teve seus ganhos. Doutora Nise, ela era uma nordestina e depois veio trabalhar no Hospital do Rio de Janeiro, Pedro II, e acaba que, por não aceitarem as críticas dela com os tratamentos de eletrochoque, né, esses horrores assim que a gente escuta na história, ela propõe as artes para tratar dessas pessoas. E aí ela é colocada como uma espécie de superintendente, assim, né? Na ala de terapia ocupacional e não na ala de psiquiatria. Olha que interessante, né? Então, não se podia pensar ali na doutora Nise como psiquiatra, e sim como terapeuta ocupacional. E a partir disso, ela vem revolucionando os tratamentos, né, com as artes, com o próprio manejo com animais de estimação, que ela também destacava um cunho terapêutico para isso e, enfim, revolucionando aí toda essa parte. Hoje em dia ela é muito reconhecida, lá no Rio tem-se o Museu do Inconsciente, a Casa das Palmeiras, que funciona atualmente, e é esse apoio aí para todas as pessoas que, de certa forma, precisam procurar esse suporte. A nível nacional, as políticas públicas também avançaram nesse sentido, fruto da luta antimanicomial, com a criação dos CAPs, das residências terapêuticas. O que são os CAPs e essas residências, né? Quando teve a abolição, então, dos hospitais psiquiátricos, né, com fundo, né, manicomial, surgem as residências terapêuticas para acolher esses pacientes que, de certa forma, não podiam mais contar com a família, ou porque não tinham família, ou porque a família não desejava mais ter esse contato. Então, as residências terapêuticas surgem como esse acolhimento. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, eles oferecem esse suporte diários para a população, né? Toda a população que decorre de algum transtorno psiquiátrico, ou que, de certa forma, precise de um cuidado à saúde mental, pode contar com o CAPs, porque eles são divididos, né, sobre regiões e sobre especialidades. Isto é, tem alguns CAPs que é especialista em álcool e drogas, outro para infância e juventude, outro que são os transtornos mais graves, o outros, né, menos graves, mas que, de certa forma, promove a vinculação desse tratamento adequado e favorece a sociabilização do sujeito, né? Traz pra gente, então, essa noção de que não é porque é louco a gente deve excluir, mas justamente essa forma de que a própria reorganização psíquica desse sujeito se dá através do seu contato social, da sua forma de estar lidando com o outro ser humano, né? Então, muitas coisas foram conquistadas,
fruto dessa luta, dessa história aí, mas também há muitas coisas a serem combatidas, né? Por exemplo, os discursos que a gente tem fruto dessa história de que loucura é falta de Deus, loucura é uma possessão, ou quando a gente resolve atribuir também a loucura algo que é perverso, né? Diante desse contexto político que a gente vive e a gente não quer muitas vezes perceber que a forma que a forma que opera as perversões no nosso meio social muitas vezes é atribuída a uma loucura. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né, e dar o seu significado pertinente à realidade, né? E é isso. Eu espero ter contribuído, ainda que minimamente. Tivemos poucos minutos, mas que tenho certeza tem-se essa necessidade de promover essa reflexão para a gente não perdurar, para a gente não reproduzir esses erros aí com esse público, né? Tenho certeza que a humanidade em si deve caminhar para esse lado mais humanizado em todos os sentidos, inclusive o da loucura. Afinal, todos nós fazemos parte desse grande amparo, né, desse aparato que é a sociedade contemporânea. Fica aqui então o meu abraço, a minha esperança de que dias melhores virão e que em breve estaremos todos juntinhos novamente na troca do conhecimento, nas aprendizagens e nas potencialidades que hão de surgir, tá? Ó, tchau, tchau.